Boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir, sim ou não? Ótimo. Queridos, eu me chamo irmão José Maria, tenho a graça agora de voltar ao grupo de vocês, né? Alguém já me conhecia aqui? Levanta a mão só para saber. Algumas pessoas já me conheciam, ótimo, perfeito. Tenho a graça de estar aqui de novo com vocês, né? É um prazer enorme. Sempre que eu venho para os Estados Unidos, faço questão de estar aqui no grupo Sopro do Espírito Santo, na paróquia de Corpus Christi com vocês. Se eu não estou enganado, eu acho que eu fui o primeiro pregador desse grupo, né? É isso mesmo? Então, faço parte dessa história, por isso que eu faço questão de sempre estar aqui. E dessa vez, né, da última vez que eu estive aqui, eu era seminarista ainda e agora volto, com a graça de Deus, como diácono. E já quero deixar aqui uma promessa, né? Porque minha ordenação sacerdotal também já está marcada. Então, provavelmente, da próxima vez que eu vier pregar, eu já volto também como padre, como sacerdote. Minha ordenação está marcada para o dia 27 de junho, não tem como esquecer dessa data, é o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá bom? Então, quero já agradecer e louvar a Deus por estar aqui mais uma vez com vocês, né? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém, amém. No final, se vocês quiserem, eu dou uma bênção, tá? Só se vocês quiserem, senão, como diácono. Queridos, eu rezei hoje bastante pedindo para Deus me dar uma palavra, colocar no meu coração uma passagem para que Ele pudesse falar conosco diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? Diante de tudo aquilo que nós estamos passando. E Deus colocava muito forte a palavra paz. E eu sei que hoje nós estamos vivendo num mundo que talvez não tenha vivido em paz, essa é a verdade. Talvez até nesse país que vocês vivem hoje, né, nos Estados Unidos, nós não estamos vivendo em paz, principalmente vocês que são imigrantes. E tenho certeza que Deus, Ele quer falar aos nossos corações, amém? Você está aberto àquilo que Deus quer falar, sim ou não? Sim. Olha para a pessoa que está ao teu lado e pergunta para ela, você está aberto, seu coração está aberto para a palavra de Deus hoje? Ótimo. Vocês trouxeram a Bíblia, sim ou não? Sim? Ótimo. Então, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus sem fazer bagunça, hein? Não chama atenção, eu fico bravo também. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 1. Quem passou frio aqui hoje? Diga eu. Gente, eu fui sair de casa hoje. Que foi, Graciane, que você já tá rindo já. Eu fui sair de casa, a hora que eu entrei no carro, meu rosto congelou. Não conseguia nem mexer. Eu nunca tinha passado por isso. Até o Léo falou que hoje estava mais frio, né? Como é que você falou, Léo? Que hoje estava mais frio. Nem o freezer fica tão frio quanto estava na rua, né? E quando eu entrei no carro, gente, isso aqui não mexia. Eu achei até que eu estava com paralisia, né? Demorou um tempo para... Até perguntei para ele, será que isso faz bem para a pele, né? Não sei, será que o frio faz bem para a pele? Faz? Ah, que bom. Vou falar para o Padre Elton que eu quero morar aqui, então. Ótimo. As mulheres, então, saem na rua, põem a cara na neve, então, né? Para ver se... Já que faz bem, né? Vamos lá, vocês abriram na passagem, sim ou não? Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou à sua frente, 2 a 2, a todo o povoado e lugar para onde ele pretendia ir. E dizia-lhes, a messe é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe que mande trabalhadores à sua messe. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis alforge, nem bolsa, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz para esta casa. E se ali houver um filho da paz, vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela retornará a vós. Permanecei nessa casa comendo e bebendo o que vos oferecerem, pois o trabalhador é digno de seu salário. Não vos desloqueis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei-lhes, aproxima-se de vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos,
Saindo em suas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que grudou em nossos pés, nós a sacudimos contra vós. No entanto, sabei que se aproximou o reino de Deus. Eu vos digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Muito bem, queridos, vocês prestaram atenção na palavra que nós lemos, sim ou não? Ótimo, perfeito. Eu preciso da atenção de vocês hoje, tá? Se vocês vieram aqui, se vocês querem ouvir Deus falar ao coração de vocês precisam prestar atenção. Às vezes a gente chega cansado do trabalho, vem para a igreja, eu sei da intenção do coração de cada um, mas aí a gente deixa o sono tomar conta da gente, né? Sai daqui, não sabe nem o que o pregador falou. O pregador veio lá do Brasil, se preparou, rezou para te dar uma palavra, vem o sono e pronto, acaba. Então fala para a pessoa que está ao teu lado, se você dormir nessa pregação, eu vou te beliscar. Amém? Ó, você tem autorização, você tem a bênção, ó, em nome de Jesus, para beliscar essa pessoa se ela dormir do teu lado. Amém? Beleza? Vocês que estão aí no fundo, ó, qualquer coisa eu vou aí no fundo beliscar vocês, viu? Vocês virem eu saindo daqui, ó, vocês já sabem que eu estou indo beliscar vocês, beleza? Vamos lá, vocês prestaram atenção, sim ou não? Ó, eu quero o ânimo de vocês. O mesmo ânimo que esse nosso irmão estava puxando o louvor aqui, amém? Irmão, eu estava vendo você puxar o louvor, eu falei assim, olha, o dia que eu estiver triste eu vou ligar para esse cara, porque ele vai me animar, né? Super animado, adorei, amei, ótimo, perfeito. Eu quero o ânimo dele em vocês agora nessa pregação, beleza? Então vamos lá, a palavra que nós acabamos de ler, o centro dela é justamente a paz que eu falava para vocês. Jesus, ele ensina aos seus discípulos assim, olha, toda casa em que vocês entrarem, vocês precisam entrar e a primeira coisa que vocês precisam dizer, a paz esteja nessa casa. Isso é um costume, eu que sou diácono, né, os padres também, os irmãos religiosos, não sei se vocês já receberam algum irmão, algum padre na casa de vocês, mas sempre que a gente vai numa casa, sempre que a gente visita, mesmo que seja para abençoar aquela casa, a hora que a pessoa abre a porta, a hora que eu piso naquela casa, primeira coisa que eu digo, primeiro passo que eu dou, a paz de Jesus esteja nesse lugar. Amém. Por quê? Porque Jesus nos ensina a fazer isso. Jesus disse para os seus discípulos, olha, sempre que entrarem em uma casa, desejem a paz. E olha, eu digo para vocês, quem são os discípulos de Jesus hoje? São apenas os padres, os diáconos, sim ou não? Sou eu e é você. Todos nós somos discípulos de Jesus. E sabe uma coisa que me chama muita atenção nesse evangelho? Porque sabe quem ensinou Jesus a fazer isso? Eu pergunto para vocês, sabe quem? Jesus estava ensinando os seus discípulos, né? Mas sabe quem ensinou Jesus a desejar a paz toda vez que ele entra na casa de alguém? Eu digo para vocês, foi essa mulher aqui, ó, foi Nossa Senhora. Nossa Senhora ensinou Jesus a desejar a paz toda vez que ele entra numa casa. Irmão, e como que o senhor sabe disso? Eu sei que Nossa Senhora fazia isso. Vocês conhecem aquela passagem onde Nossa Senhora visita a sua prima Isabel? Conhece essa passagem, sim ou não? A palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 1, nos diz que quando Maria entrou na casa de Isabel estava grávida, né, de João Batista, ela sentiu seu ventre estremecer, através da saudação de Nossa Senhora. A palavra de Deus, ela não diz qual é a palavra que Nossa Senhora usou para saudar Isabel. A palavra não diz se ela falou Isabel, se ela falou olá. Mas nós sabemos que por um costume judeu, toda vez que um judeu encontrava outro, ou toda vez que o judeu entrava na casa de outro, qual era a palavra que ele usava? A palavra shalom, isso mesmo, shalom, que significa paz. Então, quando eu me deparo com esse evangelho aqui, de Jesus ensinando os seus discípulos a desejar a paz, eu logo me lembro de Nossa Senhora. E aí, eu já consigo contemplar uma outra passagem que talvez não está na Bíblia. Eu consigo contemplar uma passagem de Nossa Senhora olhando para Jesus e falando assim, ó, imagina Jesus pequenininho, Jesus criança. Os evangelhos nos falam pouco, né, da infância de Jesus, mas eu consigo contemplar essa passagem. Nossa Senhora olhando para Jesus e falando assim, olha, toda vez que você for na casa da nossa prima Isabel, toda vez que você visitar uma casa, você tem que desejar a paz. E olha que coisa bonita. Esse é o ensinamento que ele recebeu da sua mãe, de Nossa Senhora, e é o ensinamento que ele passa para os seus discípulos. Por isso eu gostaria que a partir de hoje,
que a partir de hoje, você vai sair desse grupo hoje com uma certeza. Jesus ele fala assim, ó, se ali houver um filho da paz, eu quero que você saia do grupo de oração hoje com uma certeza. Você precisa ser um ministro da paz de Jesus. Você, como cristão, como um seguidor de Jesus, precisa ser um ministro da paz. O que significa isso? Uma pessoa que leva paz aos corações das pessoas. Percebam uma coisa. Amém ou misericórdia? Amém. Vocês querem isso para vocês, sim ou não? Sim. Amém. Então coloque a mão no teu coração e diga, a partir de hoje, eu quero ser um ministro da paz que vem de Deus. Amém. É isso que eu quero que você tenha consciência hoje. O evangelho que nós acabamos de ler, ele começa dizendo que Jesus escolheu 72 discípulos. 72 discípulos. Pessoas que já o seguiam, pessoas que já ouviam a sua palavra. Ele escolheu homens e mulheres, eu posso colocar assim, para uma missão. Que missão é essa? Ir à frente nos povoados. A palavra nos diz isso. Ele enviou à sua frente. Ou seja, esses homens e mulheres, eles eram escolhidos por Jesus para preparar as cidades, para preparar os corações das pessoas para que Jesus pudesse passar. Efetivamente, esses homens, eles não estavam anunciando o evangelho já, não. Eles iam para as cidades e diziam, olha, daqui a alguns dias Jesus vai passar aqui. E aí o que acontecia com aquela cidade? Todos aqueles que eram enfermos, todos aqueles que eram doentes, as pessoas que estavam endemoniadas, elas já ficavam no caminho da cidade, para que quando Jesus passasse, ele pudesse curar e libertar as pessoas. Eu e você também temos esse chamado. O chamado de preparar os corações das pessoas. O chamado de ir ao encontro. Olha, eu pergunto para vocês, quantos brasileiros vocês não conhecem aqui nos Estados Unidos? Que precisam ouvir a palavra de Deus? Que precisam se encontrar com Jesus? Quantos brasileiros vocês não conhecem? Posso colocar até assim, quantos imigrantes que talvez não tenham vivido a paz? E não têm vivido a paz não porque os Estados Unidos têm tomado políticas contra os imigrantes, não têm paz no coração, não porque estão vivendo num país que não é o seu, não é isso. Mas não têm paz por um propósito ainda maior, porque não se encontraram com Deus. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós não estamos na presença de Deus, nós não temos paz. Se você não vive uma vida na presença de Deus, olha, eu posso te garantir. Você pode viver a vida que você quiser, você pode até pensar, olha, o que o irmão está falando é besteira. Porque talvez eu viva uma vida lá fora, eu não preciso de Deus, eu procuro a Deus quando eu precisar, mas eu posso te garantir que uma pessoa que não vive na presença de Deus, ela não vive em paz. O próprio Santo Agostinho vai nos dizer, olha, o meu coração só repousa, o meu coração só descansou no momento em que eu me encontrei com Deus. No momento em que eu me encontrei com Deus. Quantas pessoas nós não conhecemos que precisam também se encontrar com esse Deus? E Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Percebam uma coisa, nós encontramos aqui um paradoxo. Porque se nós encontramos com Deus e vivemos uma paz, por que Jesus fala então, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos? Eu pergunto para vocês, se nós colocarmos uma ovelha e um lobo para brigar, se a gente coloca ali num ringue, vamos colocar assim, a gente coloca num curral ali, uma ovelha contra um lobo para brigar. A ovelha tem chance contra o lobo, sim ou não? Sim ou não? A ovelha consegue matar o lobo? O lobo mata a ovelha facilmente, né? Olha o que Jesus fala pra gente. Pode até nos dar medo essa palavra. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que isso significa? Que se eu e você somos ministros da paz de Jesus, se eu e você somos chamados a ir à frente para poder anunciar aos corações que precisam da presença de Deus, nós iremos enfrentar dificuldades. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus está deixando muito claro aqui para nós, que a dificuldade que nós vamos enfrentar muitas vezes para levar essa paz aos corações vai ser maior do que as nossas próprias forças. Porque nós somos essas ovelhas.
E os lobos, né, quando Jesus fala de lobo, ele está falando aqui das dificuldades que nós vamos enfrentar, dos problemas que nós vamos enfrentar como missionários, como evangelizadores. Mas qual tem que ser a força da ovelha, então? A força da ovelha não vem de si mesmo. A nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem daquele que nos enviou, que é o nosso pastor. Quem é que defende a ovelha do lobo? É o pastor, é aquele que cuida, é aquele que alimenta a ovelha. Quem é o nosso pastor? É nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante de todas essas dificuldades, porque daí a gente pode ficar com medo. Nossa, irmão, o senhor está falando que agora eu vou ser um ministro da paz, que eu vou passar por dificuldade, que eu vou passar por problema. Sim, mas mesmo vivendo esse problema, e aqui está aquele paradoxo que eu falei para vocês, mesmo vivendo essas dificuldades, acima dessas dificuldades, nós teremos paz no coração. Nós teremos tranquilidade, porque essa é a paz que vem de Deus. Se nós pararmos para pensar, olha, todos os discípulos de Jesus foram martirizados, morreram por causa da fé, todos. São Pedro, né, nós sabemos, foi crucificado de cabeça para baixo, com uma fogueira acesa ainda ali, né, no pé da cruz, digamos assim, na sua cabeça, né? Gente, será que uma pessoa que está sendo condenada à morte, ela consegue ter paz no coração, sim ou não? De uma maneira tão brutal como essa, sim ou não, ela consegue ter paz? Consegue, ela consegue, nesse caso ela consegue. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela está fazendo a vontade de Deus. Ela sabe que ela está vivendo, ela está morrendo por um propósito. Agora, uma pessoa que não tem sentido de vida, morrer por um propósito gera paz ao nosso coração. Agora, uma pessoa que vive sem propósito, não consegue ter paz. Pergunto para vocês, qual é o propósito da vida de vocês? Será que o propósito da vida de vocês tem sido o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que o propósito da vida de vocês tem sido estar na presença de Deus? Mais uma vez eu repito, se esse não for o propósito da vida de vocês, vocês nunca terão paz. Os problemas vão continuar. Às vezes a gente pensa assim, irmão, então ter paz no coração é não ter problema. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Os problemas vão continuar. Eu não estou falando que você vai sair daqui desse grupo hoje com paz no coração, por quê? Porque todos os problemas vão desaparecer da tua vida. Não é isso que eu estou falando. Os problemas vão continuar e olha, desculpa te dizer, talvez eles vão até aumentar. Mas o que precisa aumentar em igual proporção é a presença de Deus no nosso coração, é a presença de Deus na nossa vida. Se nós estamos na presença de Deus, nenhum problema é capaz de nos abalar. Nenhum problema é capaz de mexer conosco. Por quê? Porque nós temos essa certeza, que o nosso sustento é o próprio Deus. É o próprio Deus. Os problemas vão continuar, mas eu digo para vocês, olha, existe uma diferença muito grande entre você passar por um problema sem Deus e passar por um problema, pelo mesmo problema, com Deus. Existe uma diferença muito grande. Olha só, lá no Brasil, eu tenho o costume, vocês vão achar estranho o que eu vou falar para vocês, mas eu tenho o costume de ir no cemitério quase que toda semana. Não porque eu quero, mas porque até agora como diácono, né, nós somos chamados a rezar pelas pessoas, né, pelas pessoas que morrem, que é aquele ritual que nós chamamos de exéquias. Vocês já foram num funeral, sim ou não? Todo mundo já foi num funeral aqui? Se você foi num funeral e o padre ou um diácono foi lá rezar, você participou desse ritual, um ritual chamado exéquias. E toda vez que eu vou no cemitério, eu costumo ir 2, às vezes até 3 vezes no cemitério por semana, para rezar, né, por pessoas que morreram e principalmente pelas pessoas ali, pelos familiares. E eu consigo perceber claramente isso que eu acabei de falar para vocês. Existe uma diferença muito grande quando a família é uma família de fé e quando a família não é uma família de fé. Quando a família não é uma família de fé, muitas vezes eu encontro no olhar daquelas pessoas o desespero. Muitas vezes eu encontro o medo, a aflição. Por quê? Porque para uma pessoa que não tem Deus e que não acredita, não tem fé, a morte é o fim. Agora, quando a pessoa tem fé, eu juro para vocês, eu já fui fazer exéquias de pessoas, já fui rezar por pessoas defuntas, onde a família, olha, eu posso dizer isso com total clareza do que eu estou falando. A família estava feliz, sabe por quê? Porque eles tinham a certeza de que aquele ente querido entrou no céu.
E para eles aquilo ali era motivo de alegria. Claro, existe sim a dor da saudade. Existe sim a dor da perda. Mas ao mesmo tempo a alegria e a paz que vem de Deus na certeza de que aquela pessoa estava no céu. Eu quero que você entenda isso hoje. Uma pessoa que tem Deus, ela tem paz no coração, independente do problema, independente da dificuldade. E olha, talvez hoje nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão perturbadas. Onde as pessoas não conseguem ter paz. As pessoas elas não conseguem deitar a cabeça sobre o travesseiro e descansar. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão ficando doentes. Por que tantas pessoas têm passado por um diagnóstico de depressão, de ansiedade? Justamente por isso. Porque elas não conseguem ter paz no coração. E é justamente o contrário daquilo que Deus quer nos oferecer. Deus quer colocar paz no nosso coração. Olha, se você quer ficar atormentado, basta você ligar o jornal. Gente, não para de sair notícia de guerra. Não para de sair notícia de ameaça, de bomba, de não sei o quê. De terrorismo, de assassinato, de homicídio, de roubo. Gente, como nós podemos viver em paz olhando para isso? Às vezes as pessoas têm medo até mesmo de sair na rua. Eu sei que talvez muitas pessoas não vieram ao grupo hoje, também por conta do frio, né, sem dúvida nenhuma, mas às vezes com medo de sair de casa, com medo daquilo que pode acontecer com elas. Estou falando uma mentira ou estou falando uma verdade? Quantas pessoas não deixaram hoje de sair das suas casas com medo? Com medo. Eu digo, será que esse medo que as pessoas estão vivendo, será que essa situação que as pessoas estão vivendo hoje, é de fato uma situação de paz? Será que elas estão tranquilas? Não. E eu pergunto, será que é isso que Deus sonhou para elas? Será que é isso que Deus sonhou para você? De maneira nenhuma. Se Jesus ensina os seus discípulos, olha, toda casa que vocês entrarem, desejem a paz, é porque em primeiro lugar, Ele quer paz para cada um de nós. Quer paz para o nosso coração. E, irmão, nós podemos nos questionar hoje, o que é essa bendita dessa paz então? O que é essa paz? Porque daí a gente pode parar para pensar, paz é não ter problema. Paz é aquela noite de sexta-feira que amanhã, né, no sábado, ou aquela noite de sábado, amanhã eu não preciso trabalhar. Pronto, isso é paz. Né? Quando vai chegando o fim de semana e eu vou poder descansar? Não. Paz é muito mais do que isso. E eu quero falar para vocês o que é paz através da minha vida. Por muito tempo, eu neguei a Deus. Por muito tempo, Deus tentou me alcançar, tentou falar ao meu coração, tentou me atrair para a sua igreja. Teve um dia que, claro, né, já entrando para a igreja, o Padre Ailton me fez um convite. Ele falou assim, olha, vem fazer uma experiência na fraternidade. Vem aqui para o convento. E eu lembro que eu fui fazer essa experiência, eu fui lá para a fraternidade, e aí os irmãos, né, começaram a fazer a oração, eu comecei a rezar com eles, e quando a oração começou, gente, eu senti uma paz tão grande no meu coração. E eu tive o seguinte sentimento, e eu espero que um dia você também tenha esse sentimento, se você já não teve. O sentimento de que eu nasci para fazer aquilo, eu nasci para estar ali. Eu nasci para viver aquela vida. De todos os sinais que Deus me deu sobre a minha vocação, de tudo aquilo que Ele falou, me chamando para viver essa vida que eu vivo hoje, esse foi o maior sinal. Naquele momento, eu senti que eu nasci para ser aquilo, para ser um irmão, para ser um religioso. Ali eu senti paz no meu coração. Olha, eu desejo isso para você. Eu desejo que você também possa sentir paz na presença de Deus. Mais uma vez eu repito, os nossos problemas eles vão continuar, talvez eles vão até aumentar. Mas é verdade que toda vez que nós entramos na igreja, e hoje, naquela adoração que nós fizemos, diante do Santíssimo Sacramento, eu pude sentir essa paz. Posso resumir para vocês, paz é ter a certeza de que nós temos um Deus que não nos abandona, que não desiste de nós, que está do nosso lado, que nos fortalece, que nos momentos de dificuldade nos levanta e nos faz caminhar. E aí, diante do evangelho de hoje, do evangelho que nós lemos aqui, Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, vão existir pessoas que vão receber vocês na casa,
E essas pessoas, elas vão receber essa paz. Mas é verdade que existirão também pessoas que não vão receber. Queridos, isso é muito claro. Existem pessoas que não querem a paz de Deus, que não querem a paz que Jesus oferece. Pelo contrário, elas querem continuar vivendo perturbadas. Olha, ontem eu fui almoçar num restaurante, eu e o Léo, né? Nós estávamos indo para Nova York numa missão e a gente acabou almoçando na rua. E eu encontrei uma pessoa tão perturbada no restaurante. Gente, o rapaz, eu fiquei olhando para aquilo, o Léo vai lembrar. Ele ia lá, ele pegava o refil do refrigerante e ele saía jogando no restaurante assim, simplesmente jogando. Eu fiquei pensando, eu fiquei olhando, qual que é o sentido da pessoa fazer isso? Uma pessoa extremamente perturbada. Olha, você vai encontrar pessoas que são assim, que são perturbadas na vida. Pessoas que não querem paz. E sabe por quê? Porque quando uma pessoa ela não tem sentido de vida, quando uma pessoa ela não encontra o propósito da sua vida, e quando ela é vazia por dentro e, portanto, é perturbada, é uma pessoa que quer perturbar as outras. Por que aquele homem estava jogando refrigerante no restaurante? Por quê? Porque ele não aguentava o vazio que ele tinha dentro do coração dele e por esse motivo ele precisava perturbar outras pessoas. Lá no Brasil nós temos uma realidade. Tem alguém aqui que é de São Paulo? Levanta a mão, só para eu saber. Tem alguém? Temos algumas pessoas. 2 no total. Algumas 2. Não, você e o Léo também. Eu também sou de São Paulo. Lá em São Paulo, nós temos uma realidade. Eu rezo por muitas pessoas em São Paulo. Vou contar por que eu rezo por muitas pessoas. Porque lá em São Paulo tem os abençoados, que eles montam um som no carro e colocam no último volume. E ainda me coloca uma música de funk. Às vezes a gente está lá na igreja rezando, aí me passa aquele funk, aquele carro bendito. E aí é mais um que eu tenho que rezar, né, para Deus converter. Mas por que a pessoa ela faz esse tipo de coisa? Lá a gente também tem uma outra realidade, que são os benditos dos motoqueiros que tiram o escapamento da moto. E aí eles passam lá na rua fazendo aquele barulho, para assustar todo mundo, sabe? Por que a pessoa ela faz uma coisa dessa? Porque ela é tão perturbada interiormente que ela não se aguenta, ela não se suporta, ela não consegue olhar para dentro de si, não consegue fazer silêncio. E aí ela precisa perturbar outras pessoas. Ela precisa incomodar outras pessoas. Queridos, nós somos chamados a ser ministros da paz. Nós somos chamados não a perturbar as pessoas, mas a levar paz ao coração. Uma paz que vem de Deus, uma paz que vem da tranquilidade, né? Aliás, da presença de Deus. Portanto, nós encontraremos pessoas assim. Pessoas que são perturbadas a tal ponto que elas não desejam a paz. Mas para essas pessoas, Jesus diz o seguinte, olha, não jogueis pérolas aos porcos. Não vamos perder tempo com essas pessoas. Nós precisamos encontrar de fato aquelas que querem a paz de Deus. Não à toa, quando Jesus nasceu e os anjos apareceram para os pastores, eles dizem o seguinte, paz na terra aos homens por Ele amados. Aos homens de boa vontade, por Ele amados. Queridos, para receber essa paz que vem de Deus, nós precisamos ter essa boa vontade. E o que significa ter uma boa vontade? Significa ser uma pessoa boa, não somente. Significa ter o desejo de receber a paz que vem de Deus. Queridos, eu gostaria que você saísse hoje dessa igreja com essa certeza. Com a certeza que aqueles que buscam o Senhor têm essa paz no coração. Olha, termino a minha pregação contando para vocês 2 histórias que, enquanto nós rezávamos, eu lembrava, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira delas é sobre um padre, um santo, chamado São Maximiliano Maria Kolbe. Ele é um padre que, em determinado momento da sua vida, ele foi chamado a ir para o Japão como missionário. É um padre polonês, muito devoto de Nossa Senhora. E ele foi para o Japão e lá ele pediu para Nossa Senhora, ele rezou e pediu para Nossa Senhora mostrar um lugar onde ele construísse um convento. Um convento onde outros frades franciscanos pudessem viver. E aí Nossa Senhora mostrou, ele construiu o convento. E aí, como nós sabemos, na Segunda Guerra Mundial, estouraram 2 bombas, né? Nagasaki e Hiroshima. Eu não lembro agora ao certo aonde esse convento ficava, mas ficava próximo de uma dessas cidades.
E aí, quando essa bomba estourou, o único lugar da cidade que não foi atingido foi o convento. A tal ponto de nem mesmo a água daquele convento ser contaminada pela bomba. Olha só, isso é verdade, podem procurar depois. Nem mesmo a água do convento foi contaminada. E mais do que isso, o convento naquela época, depois que a bomba estourou, se tornou um centro onde as pessoas iam para poder se recuperar. Se tornou um lugar onde acolheu as pessoas que ficaram enfermas, né, por conta da destruição da guerra. Percebe? Isso é um lugar de paz. Isso é um lugar abençoado por Deus. O nosso coração tem que ser como esse convento. Os problemas, as bombas da vida vão estourar. Mas se nós estivermos na presença de Deus, assim como esse convento estava, nada vai nos atingir, nada vai nos abalar. Depois, existe uma outra santa também que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, chamada Santa Baquita. Já ouviram falar dela, sim ou não? Era uma santa africana que foi levada para a Europa como uma escrava. E como escrava, né, ela trabalhava como, se eu não me engano, como babá ali, dos filhos do seu patrão, né, do seu dono. E ela também viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E ela era uma mulher de tanta fé e tanta paz no coração, que quando as bombas estouravam na região onde ela morava, não lembro se ela morava na Itália, mas na Segunda Guerra havia, né, esse tipo de combate onde os aviões passavam pela cidade bombardeando ali os prédios sem se importar se tinha gente ou não. E naquela época, quando todos estavam com medo, Santa Baquita, ela não se abalava. E aí as pessoas perguntavam para ela, olha, você não vai para o abrigo? Você não vai ficar debaixo da mesa, debaixo dos bancos? Você não vai se esconder, não vai se abrigar? E ela dizia não. E aí as pessoas perguntavam para ela, mas por que você não vai? Por que quando as bombas estão estourando você não corre para poder se proteger? E ela dizia o seguinte, porque a minha proteção é o meu Deus. Ela confiava tanto em Deus que ela sabia que Deus iria protegê-la. Ao ponto de um dia uma bomba cair perto dela, a bomba caiu perto dela, mas não estourou, não explodiu. Por quê? Porque a proteção dela, a paz dela, a tranquilidade dela estavam em Deus. Eu quero dizer para você, quantas bombas não estouram na tua vida? Quantas bombas não estouram durante o seu dia, durante a sua semana? Quantas notícias ruins você não recebe? Às vezes até mesmo de parentes distantes. Queridos, se vocês tiverem a paz de Deus, se vocês tiverem a presença de Deus, eu garanto para vocês, nada disso vai abalar vocês. Assim como Santa Baquita, a nossa proteção é o próprio Deus. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Sim. Você deseja ser um ministro da paz hoje, sim ou não? Sim. Então fica de pé, te convido a ficar de pé. Fecha os teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Vamos pedir esta graça para Jesus. Vamos pedir para Deus derramar sobre nós essa paz. Assim como Ele nos diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Senhor, hoje nós pedimos para estar na Tua presença. Pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, porque nós queremos nos tornar, Senhor, ministros da paz. Queremos, Senhor, em primeiro lugar, ter paz no nosso coração, mas ao mesmo tempo, Jesus, queremos levar paz aos corações, Senhor. Querido, eu gostaria que nesse momento você trouxesse ao seu coração aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que você sabe que precisam estar na presença de Deus, pessoas que talvez você deixou na tua casa, pessoas que talvez você deixou no Brasil, e que precisam dessa presença de Deus. Senhor, nós te pedimos, preenche o nosso coração nessa noite. Toca, Senhor, os nossos corações ao ponto de fato de nos tornarmos teus discípulos. De nos tornarmos, Senhor, pessoas que levam a paz que só o Senhor pode nos dar para esses corações, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, este espírito de tranquilidade,
Este Espírito que afasta de nós, Senhor, toda ansiedade, toda tristeza, toda perturbação, Senhor. Eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos rezar no Espírito, nós pudéssemos deixar o Espírito Santo agir em nós. E querido, se você sabe rezar em língua, se você sabe rezar no Espírito Santo, eu gostaria que você fosse soltando a tua voz agora e fosse clamando de fato um batismo no Espírito Santo. Eu gostaria que você fosse desejando esse encontro com Deus nessa noite. Vai soltando a tua voz agora. Vai rezando no Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que muitas vezes nós não sabemos o que pedir. É o Espírito que vem ao nosso encontro. É o Espírito que intercede por nós. E nessa noite é isso que nós desejamos. Nós desejamos o Espírito Santo. Nós desejamos ser batizados, assim como João Batista um dia disse: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais forte do que eu, que vos batizará no fogo. E é esse batismo que nós desejamos hoje, Senhor. Um batismo que vem do céu, Senhor. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Se você quiser, levanta os teus braços agora. E vamos rezar juntos. Vamos pedir esta graça para Deus. Shirira la mandara la bassorira la mandara la bassorira la mandara la. Shirira la mandara la bassorira la mandara la bassorira la mandara la. Shirira la mandara la bassorira la mandara